Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, pastor Anderson Fábio mais uma vez com você aqui na IAD EBD, o canal da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Hoje mais um subsídio da Escola Bíblica para abrilhantar a sua aula deste domingo. E nesta oportunidade nós estaremos falando sobre a lição número 7, que tem por título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Na semana passada nós tratamos aqui, o pastor tratou aqui da lição número 6, que era uma introdução ao livro de Esther. Nós sabemos que nesse trimestre nós estamos tratando de duas personagens muito importantes, que foi Ruth, que já tratamos já, e agora entramos no livro de Esther para aprender sobre essa mulher aqui, sobre esta rainha, sobre Mardoqueu e vários assuntos aqui muito interessantes que estaremos cada vez mais nos aprofundando nessa metade de trimestre já da nossa lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Queridos, nosso texto áureo nos diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 6. A nossa verdade prática diz da seguinte maneira: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa todos, abatendo ou exaltando. Nessa lição, a palavra-chave é obediência. Nós vamos ver a questão da obediência de Esther, mas nós vamos aprender um pouco sobre todo o pano de fundo, tudo o que estava acontecendo aqui dentro da deposição e da ascensão de Esther, que vai incluir a rainha Vasti, vai incluir o rei Xerxes, vai incluir todos esses personagens importantes aqui para nós nos aprofundarmos e conhecermos um pouco da história, para tratarmos daí do assunto principal da nossa lição. Então vamos iniciar aqui com o nosso primeiro tópico, que é o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Então o nosso primeiro subtópico vai falar sobre o rei Assuero. Nós sabemos que o rei Assuero, ele era filho de Dário, né, um dos importantes reis também, ali da Pérsia. Dário, ele tinha muitas pretensões expansionistas de dominar toda a região ali da Grécia, porém, e a gente vê dentro da história ele marchando para o Egito, tendo várias conquistas, mas ele teve um insucesso dentro da Batalha de Maratona, foi em 486 por ali, onde ele não conseguiu vencer essa batalha, e seu filho agora, Assuero, que tem por nome Xerxes, ele vai tentar continuar essa expansão também. Isso é importante dentro da nossa história aqui. Então, nós sabemos que Dário ele tentou essas investidas para conquistar ali, mas teve o insucesso na Batalha de Maratona. O seu filho Assuero, ele começou a reinar ali por 486, 485, e ele reinou por 20 anos na Pérsia, por 20 anos. E o seu nome em grego é Xerxes, como a gente está introduzindo aqui, mas o seu nome, né, persa é Assuero. Né? Ele reinou desde a Índia até a Etiópia, e ele teve ali, como o próprio texto bíblico vai dizer em Esther capítulo 1, versículo 1, ele reinou por 127 províncias. Né? Províncias, eles contam totalmente todos os reinados, todos os povos que existiam ali. A D.A. Carson, que é um teólogo, vai dizer que a cidade de Suzã era a cidade acrópole central da Pérsia, tinha outra, mas a principal era Suzã, onde ele estava. Suzã, ela estava acima das outras cidades, como se fosse uma cidade fortificada e elevada, era uma cidade que é chamada Cidade Alta, ficava um pouco acima para ser um pouco mais protegida, e era a cidade onde o rei ficava. E os acontecimentos que se dão no livro de Esther no início, se dá no terceiro ano do reinado de Assuero, de Xerxes, onde ele convida toda a nobreza imperial para agora, de todas as províncias, para mostrar a grandiosidade do seu reinado, das suas riquezas. E essa investida, essa visita dos povos, essa festa que ele vai dar, na verdade a festa nós vamos ver que ficou para o final, mas toda essa recepção que ele tem desses povos que chegam, duram, o texto vai dizer, mais ou menos 180 dias. E acredita-se que foi nessa ocasião que Xerxes, que Assuero, ele vai chamar esses principais reis, esses generais, justamente para preparar eles para suas investidas
na Grécia, que nós vamos ver que vai acontecer, e nós vamos tratar isso um pouco depois. E isso, nós vamos ver que existiu, após isso, algumas expedições militares, né? O historiador grego Heródoto, que é um grande historiador que vai falar um pouco sobre essa questão da Pérsia, ele vai citar essas investidas e nós vamos tratar um pouco mais adiante. Então, esse é o rei Assuero, o rei Xerxes, que está relacionado aqui com a nossa lição. Nosso segundo subtópico é um banquete público, outro exclusivo. Então, nós sabemos que os reis do Oriente, eles gostavam de fazer grandes banquetes, suntuosos banquetes, para recepcionar as pessoas que estavam ali dentro do seu reinado, para impressionar essas pessoas com o seu poder, com a sua riqueza, justamente para que essas pessoas ficassem ao lado deste rei. Então, dentro desse banquete, nós vemos que o texto bíblico ele vai tratar, pelo menos, ali dividir em 3 partes esse banquete, que a gente vê aqui que o título do nosso subtópico é um banquete público e outro exclusivo. Mas nós vemos primeiro, do versículo 1 até o versículo 4 do primeiro capítulo, que foi um banquete aos oficiais militares e políticos. Está relacionado a isso, que é todos esses convidados que são chamados e esses oficiais militares e políticos são chamados para esse banquete reservado a eles. Depois, do versículo 5 ao versículo 8, diz o texto que o banquete era para os homens de Suzã no local do palácio de inverno do rei. Então já é um banquete um pouco mais público, relacionado a toda as pessoas que estão ali ao redor de Suzã. Mas não todo o público, né? Mas mais a cidade de Suzã. E depois, nós vemos no versículo 9, um banquete exclusivo, que era o banquete para as mulheres de Suzã, as mulheres do palácio, que foi promovido pela rainha Vasti. Então nós vemos esses banquetes acontecendo no momento onde vai acontecer o relato que está na leitura bíblica em classe da deposição da rainha Vasti. Então nós já vimos que a recepção deste evento durou aproximadamente 180 dias, seguido por festas. Então nós vemos que não foram 6 meses, 180 dias somente de festas, foram períodos que foram acontecendo justamente porque os convidados eles vão chegando em momentos diferentes, porque nós temos que ver que a questão da distância entre os povos da capital, a questão da própria que a administração do reinado ela não poderia deixar sem ninguém paralisada por 6 meses, então não tem como um general um rei sair da sua localidade e deixar por 6 meses parado. Então foram períodos diferentes que foram, e as enormes distâncias, as viagens que duravam muito e muito tempo, e também até chegar o convite a essas pessoas, e até essas pessoas chegarem a Suzã, demorou em torno de 180 dias. Mas no final disso, o rei daí dá essa festa de 7 dias que estão ocorrendo ali para chegar daí o evento que nós vamos tratar aqui. Então, só para nós entendermos toda essa questão dessas festas, né? As distâncias, tudo. Então, foi dentro desses 6 meses que daí a chegada dos generais, a chegada dos líderes, que o rei Assuero ele vai promovendo e vai tratando das questões militares, das questões e mostrando a questão da sua própria riqueza. E daí cumpre esses 6 meses, no final disso, ele dá um banquete para os moradores ali da cidadela da fortaleza de Suzã. Não tem como ele chamar todo o reinado, porque não caberia dentro do palácio da localidade que ele estaria ali promovendo. Porque ali era um prédio quadrado, tinha mais ou menos 100 metros para cada lado, não era algo muito grande, né? Era grande, mas não tão grande para caber toda o reinado, mas foi somente ali para a região ali do próprio palácio, né, de Suzã, esta festa, esse banquete que foi colocado ali. E o público, no capítulo 1, versículo 5, diz que o público-alvo era justamente o povo da fortaleza de Suzã. Então, era este povo que estava ali em Suzã que era o alvo deste banquete, né, porque não conseguiria comportar todos os habitantes de Suzã. E foi nesse 7º dia, né, que o rei ordena daí que a rainha venha se apresentar. Mas essa questão nós vamos tratar daí no próximo tópico, que é o convite à rainha. O historiador Heródoto ele vai mencionar que, uma das rainhas era Mestres, que alguns creem que essa Mestres que Heródoto menciona é justamente a Vasti do relato bíblico. E isso é John Walton que vai tratar dessa questão.
Eles acham que a mestres é a tradução hebraica e grega para o termo, para o nome, né? Vashti e a mestres são os mesmos nomes que são relacionados às próprias línguas hebraica e grega. Então, há uma diferença ali de questões de traduções em relação ao nome dessa rainha. Então, eles acreditam que sejam a mesma pessoa. Outra questão aqui que quando vai ser feito esse convite, a nossa própria lição vai tratar que o rei estava tomando bebidas alcoólicas. E diz o texto no capítulo 1, versículo 10, o coração do rei estava alegre do vinho. E a intenção aqui é dizer realmente que o rei ele estava com o efeito do álcool, né? Ali o vinho alcoólico, ele está sob o efeito do álcool neste momento. E daí manda chamar a rainha Vashti com a coroa real para ela mostrar para os povos que a intenção era impressionar, tanto com a riqueza que Assuero tinha do seu palácio, mas também com a beleza da sua própria rainha e também com a formosura dela, mas também mostrar também como ela se vestia, a coroa, tudo, para mostrar também essa questão da própria riqueza do reino. Então a intenção era impressionar com sua riqueza, com seu poder, impressionar quando ele chegasse os pilares de mármore que existiam no reinado, a questão das próprias cortinas penduradas com as argolas de prata, a questão dos próprios sofás de ouro, de prata, tudo que existia ali, os pisos, né, de mosaico de mármore, tudo que existia dentro do reinado, era para mostrar como o rei era rico, como o rei tinha poder, e isso era justamente como um vendedor que te leva no melhor restaurante da cidade para impressionar você dentro daquilo que ele quer que você compre, que ele quer que você venha fazer parte da parceria com ele. Então, essa situação é justamente o rei mostrando o seu poder e sua riqueza para que aqueles generais, todos os líderes das províncias ficassem ao lado do rei, porque agora eles viam que o rei realmente tinha poder, tinha riquezas, e eles tinham que ficar do lado do rei, porque eles sabiam que ao lado do rei eles iriam vencer as batalhas por causa da riqueza e do poder que o rei possuía. Então, tudo isso era uma questão política que estava acontecendo. Então, o rei justamente chama agora a Vashti, ela está lá nesse evento que ela está fazendo particular com as mulheres ali do palácio de Suzã, e ele ordena que ela venha agora na presença do rei. Então, existem alguns casos extra-bíblicos que vão tratar do porquê, vão tentar colocar o porquê que ela não aparece na presença do rei, né? Mas isso nós vamos ver um pouco mais adiante. Nosso segundo tópico agora nós vamos tratar, que é Vashti resiste à ordem do rei e é deposta. Então, nosso segundo tópico vai iniciar com essa recusa da rainha, que é o nosso primeiro subtópico desse segundo tópico, que é a recusa da rainha, dentro desse mesmo aspecto que nós estamos tratando aqui. Então, vamos lá. Aqui vai tratar que são diversas opiniões que vão tratar a respeito do por que a rainha ela não recebe a ordem do rei, ela não aceita, ela rejeita essa ordem que o rei dá dela aparecer. O próprio Talmud, que é um dos comentários, segundo a tradição oral dos judeus, vai dizer que a solicitação de que Vashti se apresente é para que ela se apresente nua diante dos homens que estão ali, somente vestindo, somente com a coroa, né? E isso é algo que não tem como nós fortalecermos essa ideia, porque seria inviável o rei colocar a sua rainha diante da vergonha de estar nua diante de outras pessoas e diante de todo o povo. Então, isso também não era um costume relacionado à própria questão do mundo persa. Então, não há como afirmar essa questão. Outra questão que eles trazem é a possibilidade de Vashti estar grávida de Artaxerxes, porque Heródoto diz que ela foi justamente a mãe de Artaxerxes. Então, não tem também como fortalecer esta ideia de que ela estava grávida. Por quê? Porque essas fontes, essas extra-bíblicas, elas querem justificar a desobediência de Vashti. E não há justificativa, não há nada que impeça dela estar ali, né? Não há nada que sugere uma contrariedade em particular. A ordem foi dada, ela foi chamada por uma ordem real que foi transmitida de forma regulamentar pelos eunucos que vão até a sua presença, e a resistência dela, a desobediência dela é uma afronta direta ao rei. E nós vamos ver isso
um pouco mais adiante, mas a gente entende que nada existia que impedia dela estar na presença do rei, segundo a ordem que foi dada. E os persas, segundo a história, segundo o historiador Heródoto, eles permitiam que as mulheres assistissem essas festas. Então, não haveria nenhum impedimento dela estar lá, nada na lei que impedia dela estar presente diante ali e se apresentar diante das pessoas que estavam ali, porque a intenção do rei era impressionar com a beleza da sua esposa, né, e ela estar junto ali nessa festa. Então é chamado ela, é dado uma ordem real a ela, e quando ela rejeita, ela faz uma ofensa tripla. Primeiro, como mulher, ela desacatou a autoridade que o homem tinha na época, que era uma autoridade que existia justamente na época. Então, ela como mulher, ela deveria respeitar a autoridade do homem, que era um homem solicitando a presença dela. Outra questão, ela como esposa, ela desrespeitou a autoridade e as ordens do seu próprio esposo. Ela desobedeceu a ordem do marido dela vir à presença dele. E outra questão, ela como súdita, ela desrespeitou uma ordem, porque embora ela fosse rainha, ela ainda era súdita do rei. Então ela desrespeitou uma ordem do próprio rei. Então é uma tripla recusa. E o interessante que nós vamos tratar, e você conhece a história de Esther, é que Vasti é solicitada a ir à presença do rei e não vai. E Esther não é solicitada e não pode se apresentar sem uma solicitação, mas ela se apresenta e é recebida. Então esse contraste entre as duas é muito interessante. E diante disso, diante dessa recusa, o rei se inflama, sua ira se inflama realmente, ele fica irado com o desrespeito, com a ordem que é dada a ele e a vergonha diante dos seus convidados que percebem que os eunucos vão buscar Vasti e eles voltam sozinhos. Então é uma vergonha para o rei, e um rei que estava solicitando, né, a ajuda daqueles governantes, mostrando o seu poderio, daí demonstra que ele não tinha poder nem sobre sua própria esposa. Nós vamos tratar isso também um pouco mais para frente. Nosso segundo subtópico diz a aplicação da lei. E aqui estava criado um caso legal, né? O rei deu uma ordem, a sua rainha, ela desobedece à ordem, trazendo uma vergonha pública ao rei, porque estava diante de uma festa e pessoas importantes diante dele. E agora ele chama os entendidos que conheciam a lei, persas, e está em dúvida agora de como isso iria ser tratado, porque a preocupação é se iria afetar as províncias, porque estava todos os representantes das províncias, talvez alguns, não podemos dizer todos justamente por causa do período de tempo, talvez alguns vieram antes, receberam uma festa e voltaram, mas estavam pessoas importantes das províncias, e isso seria passado para toda a província, a questão da própria desobediência da rainha Vasti. Então, ele está diante de uma situação bem delicada. Então, ele, diante do constrangimento público, ele solicita a ajuda dos seus conselheiros, e a sua pergunta, o texto vai dizer que mostra prudência. Ele pergunta, segundo a lei, o que ele deveria fazer com a rainha Vasti? Qual que seria a procedência dela não ter cumprido o mandato, uma ordem do rei? Como isso funciona dentro da lei persa? E ele convoca o conselho dos os sete principais eunucos, que até a Bíblia vai trazer o nome deles, né? Carsena, Setra, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, são os principais, os mais próximos do rei, e os 7 era um nome importante para eles, é um nome de completude, e eles chamam esses que eram astrólogos e cronistas que conheciam, estavam acostumados a interpretar os assuntos da coroa e as leis persas, para que eles venham colocar a questão, a opinião deles, para que, como o rei agora trataria deste caso. Certo que o rei poderia tomar a própria decisão de solucionar o problema, porque ele era o rei e a ordem que ele dasse era uma ordem específica e todos teriam que obedecer. Mas alguns entendem que o fato do rei ter solicitado os seus conselheiros, né, isso mostra que o rei tinha uma influência dos próprios gregos em tratar a administração de forma democrática, ouvindo o conselho de outras pessoas para tomar algumas decisões, conforme o conselho das próprias pessoas que foram retiradas dos povos ali, que eram esses conselheiros, né, esses eunucos,
para que ele viesse tomar a decisão certa. E isso mostra também que o próprio filho de Assuero, o Artaxerxes, ele tem uma situação lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 14, onde ele também, da mesma forma, vai tomar a decisão relacionada à própria Jerusalém, e ele toma de uma forma democrática, né? Usa de uma forma democrática, para que ouça também a opinião das outras pessoas, para que seja colocado diante da decisão, ouvindo o conselho de outras pessoas. E é isso que Assuero faz nesse momento. Ele ouve o conselho dos próprios conselheiros que estão ali, e isso é algo importante, porque, como eu falei, né, se ele não poderia controlar a própria esposa, se a própria esposa não obedece à ordem do rei, como é que o rei conseguiria governar e como é que o rei conseguiria lidar com um exército para ir vencer batalhas se a própria rainha não obedecia a ele? Então estava envolvida a questão da próprio ego, da própria reputação deste rei em relação à sua decisão. Então ele toma conselho, e o conselho que é dado nós vamos ver no nosso terceiro subtópico, que é a sentença de Vasti. Então os conselheiros, examinando o caso do rei, examinando a desobediência de Vasti, Memucã, que é um dos conselheiros, é um dos sábios, aconselhou o rei que depusesse Vasti. Falou, você tem que tirar ela, porque se ela afrontou o rei dessa forma, ela está sendo um péssimo exemplo para todas as mulheres, porque se a própria rainha ela enfrenta o rei e desobedece o rei, todas as mulheres do reinado, todas as mulheres, elas vão querer fazer da mesma forma. E diz Esther capítulo 1, versículo 17, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos. Então as mulheres, ele fala, o exemplo de Vasti vai ser o exemplo de que todas as mulheres agora olharão para o caso de Vasti, e se o marido solicitar algo às suas esposas, elas não vão querer também acatar a solicitação dos seus maridos, porque elas veem Vasti como um exemplo. Então, diante disso, o rei vê que a situação dele era tirar Vasti realmente do reinado, tirar a coroa dela e agora ficar sozinho neste momento, porque isso provocaria discórdia entre os lares das províncias, e isso era algo que não envolveria somente a casa de Assuero, mas todo o reinado, porque o líder, ele tem que entender que as suas decisões, o seu comportamento, ele influencia todas as pessoas que estão à sua volta. Então o líder, ele tem essa perspectiva. Se o líder faz errado, as pessoas olham o líder como exemplo e acham que elas também podem agir daquela forma errada, porque elas têm o líder como exemplo. E Assuero estava diante dessa situação e ele tinha que tomar uma decisão. Então a decisão foi tomada, ele depôs a rainha Vasti, e agora ele envia cartas para todas as províncias que cada homem fosse o senhor de sua casa. E se a sua esposa agisse da mesma forma com Vasti, o esposo poderia agir da mesma forma que o Assuero tratou a sua esposa. Então, envia-se, os correios vão, e é interessante que o serviço postal do Império Persa era um serviço postal muito bom na época, né? Era dos mais rápidos que existiam, e eles mandam as cartas para todos os povos, para todas as províncias, para que elas ouçam o que a carta diz ali, que agora cada homem que fosse desobedecido deveria agora tomar a mesma decisão que o rei tomou, e para mostrar qual foi o resultado da desobediência da rainha, que ela perdeu a sua coroa e perdeu o seu status, perdeu o seu lugar diante do reinado pela sua desobediência. E essa é a ênfase central da questão da própria lição, é a desobediência de Vasti em contraste com a obediência de Esther. E daí nós entramos no nosso terceiro tópico, que é Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. Então, nosso primeiro subtópico é 4 anos depois. Então, isso aqui é interessante mostrar que passou-se um período de 4 anos e muita coisa aconteceu. Muita coisa vai acontecendo dentro do reinado. E há um consenso dentro dos estudiosos que foi após a substituição de Vasti que Assuero agora, diante daquela
festa que ele fez, o chamado aos principais, aos generais, aos líderes das províncias, que ele investe a campanha contra os gregos e foi uma campanha frustrada, porque ele entra em duas batalhas que ele perde dentro da história. A Bíblia não vai relatar, mas nós estamos tratando dentro da história, que é a Batalha de Salamina, que acontece no ano de 480 a.C., e a Batalha de Plateias, que acontece no ano de 479. Então, após essas duas batalhas, você imagina, o rei faz investida contra os gregos e perde as batalhas, as forças navais contra a Batalha de Salamina, e perde a Batalha de Plateias, e agora ele volta para o reinado frustrado, derrotado, e sem uma rainha para que ele venha ser consolado agora, porque dentro desse retorno, ele se lembra, daí diz até o texto, passado essas coisas, quer dizer, passado essas coisas que estavam acontecendo, ele se lembra, porque agora ele quer o consolo da sua rainha e ele não tem a sua rainha para o consolar diante dessa derrota que ele tem diante dos gregos. E daí ele se lembra daquilo que foi feito, ele se lembra que ele tirou a rainha, ele se lembra dos acontecimentos e ele agora se vê triste, abatido, decepcionado com a derrota e sem uma rainha. E dentro desse período que acontece do capítulo 1 ao capítulo 2, é um período que muita coisa vai acontecendo. E daí, passado aí, ele vai agora, diante dessa tristeza, vai para a escolha agora. E ele é aconselhado novamente pelos seus servos ali, seus conselheiros próximos, né, de escolher uma nova rainha. Fala, diante disso, então o rei agora escolhe uma nova rainha. E daí nós entramos aí no nosso segundo subtópico, que é o universo da escolha. Nós sabemos muito bem que, principalmente diante de reis, a escolha de uma rainha era muito importante. E a maioria das vezes os reis, eles tomavam por rainha pessoas que faziam parte de outros reinados, justamente para fazer aqueles arranjos diplomáticos. Você casa com uma princesa de outro povo, que é um povo que é forte, é importante, e esse casamento vai fortalecer mais o seu reinado, porque diante das batalhas, aquele reinado que colocou aquela rainha que agora você se casou, vai estar do seu lado diante das batalhas, das guerras que você vai estar acontecendo dentro do período. Então, era muito importante isso, e a maioria das vezes os casamentos eram entre famílias nobres, famílias importantes que fortaleciam e uniam reinados e uniam povos para que fortalecesse cada vez mais o reino. Então, geralmente era dessa forma, mas dentro do período persa, poderia também escolher pelo critério da beleza. E isso, existe um historiador que escreveu um livro muito importante sobre o mundo persa, que é o historiador Lloyd Llewellyn-Jones, que ele vai descrever em sua obra que isso era comum entre os persas, a escolha de uma mulher pela sua beleza. Isso fortalece cada vez mais o que o relato vai trazer. Só que também existia, dentro dos reinados, escolher uma mulher pela beleza, mas dentro do seu próprio povo. Mas não havia dentro dos persas a restrição de escolher mulheres de outros povos. E é isso que acontece. Os conselheiros solicitam que ele escolha entre umas mulheres, né? Não havia uma restrição étnica nem racial, não haveria nenhuma dessas restrições. A única exigência é que fossem mulheres virgens e formosas. Tinham que ser virgens e as mulheres mais belas do reinado. E essas mulheres, elas são tiradas agora da sua família para ir agora no reino ali, para que o rei agora escolha entre elas a mulher que iria substituir a rainha Vashti. E isso tudo, por mais que nós sabemos que o livro de Esther não menciona o nome de Deus, nós sabemos que todo o processo da escolha e tudo que está acontecendo nesse reinado tem a mão de Deus por trás, tem o controle de Deus orientando. E Mardoqueu, que é o primo de Esther, ele agora pega Esther como sua própria filha, adota ela como sua filha, seus pais acabam morrendo, e adota Esther como sua filha, e ele mora próximo ao palácio. Ele leva Esther, sabendo dessa requisição do rei, ele leva Esther até o reinado, e ela é cuidada
ele fica aos cuidados de Hegai, que é um dos guardas das mulheres. E existia uma graça tão grande na vida de Esther, existia algo tão tremendo na vida de Esther, que ela já alcança a graça, uma graça especial, uma simpatia deste guarda das mulheres. Tanto que ela é colocada nos lugares melhores onde as mulheres ficavam, ele coloca a Esther justamente porque ela alcança a graça. Até o texto vai tratar que nós podemos assemelhar até Esther com José, porque José, tudo que ele fazia, ele era próspero, ele era abençoado. Esther da mesma forma, uma mulher de Deus, e ela está ali, ela chama atenção não somente pela sua beleza, mas pela sua simpatia, pela sua graça diante de uma vida que ela tinha com Deus, como vai mostrar o texto posteriormente, que era uma mulher que tinha uma perspectiva de buscar a Deus, de jejuar, de ter um relacionamento com Deus, e isso trazia graça para as pessoas que estavam ao seu redor. Nosso terceiro subtópico diz a obediência de Esther, e aqui é o ponto central que você, professor, tem que alcançar esse subtópico, porque esse subtópico é o ponto central da lição, que é a palavra-chave oficial da nossa lição, e você tem que focar para chegar nesse último subtópico, que vai falar sobre Mardoqueu. Quando Esther ela vai à presença do reinado, Mardoqueu solicita algo para ela, que ela não se declarasse como judia, ela não mostrasse, não passasse para ninguém qual era o seu povo e qual era a sua parentela. Nós não sabemos a razão por que Mardoqueu faz essa solicitação, porque nós sabemos que diante da solicitação para ser rainha, tinha que ser virgem e tinha que ser bonita. Não havia uma restrição étnica. E não havia não tendo essa restrição, nós não sabemos por quê. Por que Mardoqueu fala para que ela não apresente ela como judia? Não havia uma questão étnica nesse sentido. Talvez, Mardoqueu soubesse de alguns povos que estavam armando contra os judeus, talvez ele soubesse de algum plano, ouvido alguma coisa contra os judeus, e ele pede essa restrição. Mas o ponto aqui interessante é que Esther, ela acata esse pedido de Mardoqueu e ela obedece e ela não pergunta o porquê. Nós sabemos que até o nome dela é mudado, o nome dela Esther é um nome persa, e dentro do nome dela sendo Esther, talvez as pessoas nem perguntavam de que povo ela era. Sendo Esther, eles entendiam que o nome dela representava o povo que ela estava e talvez entendiam que ela era uma mulher persa. Mas o nome dela em hebraico é Hadassah, que quer dizer murta. O interessante é que essa planta, essa murta, ela dá uma flor e essa flor ela nasce num aspecto de uma estrela. E talvez eles colocaram com o nome dela um nome persa que tem relação com o seu próprio nome hebraico, porque a gente sabe que os judeus eles tinham muita importância em relação ao nome. Então o próprio nome dela faz uma conotação também talvez ao seu próprio nome hebraico. Mas ela se apresenta ali como Esther, e ela obedece à ordem do seu primo, que era tido como seu pai. E há uma relação muito importante aqui, de obediência, de respeito, que é um exemplo. Dentro do que a outra rainha Vasti desobedece, Esther já é o oposto. Porque a rainha Vasti, ela não tinha nada para desobedecer. Não tinha nenhuma desculpa, embora alguns querem trazer alguma desculpa para a desobediência dela, não havia desculpa nenhuma. Mas Esther poderia questionar, mas por quê? A solicitação do rei não há questão questão étnica. Eu não preciso esconder quem eu sou. O rei vai me aceitar dessa forma e se for para ele me escolher, ele vai me escolher pela minha beleza e não vai se importar com o meu povo. Mas ela não questiona, ela não pergunta, ela simplesmente obedece. Mardoqueu se preocupava muito com ela e disse que diariamente ele ia na região ali do palácio, ele passava ali pelo local para saber como Esther estava, porque ele cuidava muito bem de Esther. E Esther tinha um respeito muito grande. E não somente essa questão da obediência, de não dizer quem ela é, mas a própria solicitação de Mardoqueu, dela ir à presença do rei, para que ela vá à presença do rei, tratar da questão que está sendo feita contra o próprio povo. E ela, novamente, ela vai e obedece. Ela acata aquela solicitação, ela pede para que o povo venha orar e jejuar, mas ela acata a solicitação do seu primo e obedece conforme, arriscando a própria vida,
para que o seu povo fosse liberto como uma mulher que está sendo direcionada por Deus, mas também ela vai colocar a sua vida em risco para obedecer uma solicitação que é feita pelo próprio Mardoqueu. E isso é louvável, né, do contraste entre a rainha Vasti, que desobedeceu e não vai à presença do rei quando é solicitada, mas da rainha Esther, que obedeceu o seu primo, que é como seu pai adotivo, e que arrisca a própria vida e não foi chamada à presença do rei. Mas mesmo não sendo chamada, ela vai à presença do rei e é aceita pelo rei, obedecendo a solicitação do seu primo Mardoqueu. Então essa é a lição importante em relação à obediência. Nós vamos ler a nossa conclusão, que diz assim: Esther havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Então, essa é a conclusão. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabia de todos os acontecimentos, mas o importante aqui é o contraste entre a desobediência de uma mulher que é deposta e a obediência de uma mulher que livra o seu povo para a glória de Deus. Que você venha ter uma excelente aula neste domingo e fique na paz do Senhor Jesus. E um abraço do pastor Anderson Fábio, em nome de Jesus.